Tem tanta coisa aí. Você abriu a outra reportagem que eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, que é esse posicionamento do Jorge Messias. Mas antes eu tinha falado sobre o posicionamento do Randolph Rodrigues, e eu acho importante a gente colocar ele, que é o líder do governo no Senado, né? E a gente tem que colocar aqui o posicionamento dele lá no plenário ontem do Senado a respeito da decisão de Gilmar Mendes. Vamos ouvi-lo. Ao longo do tempo, eu tenho manifestado várias vezes solidariedade a vários membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decorrência de notórias e autoritárias agressões que eles têm sofrido. Eu tenho me comportado assim, Vossa Excelência tem se comportado assim, respeitando a nossa Constituição, respeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Mas, desta feita, eu falo isso com um tanto de tristeza e lamento, porque é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Diante de um momento como este, é importante termos à frente daqui do Senado, Vossa Excelência, para, em conduta equilibrada, afirmar o papel institucional deste Senado e do princípio que funda essa República, que é o princípio da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. Interessante, né? Até o Sakamoto falou, será que isso é ensaiado, né? Porque eles querem, claro, fazer amizade aí de novo com o Senado, porque eles querem a aprovação de Jorge Messias. Como é que você vê esse posicionamento do Randolph, Josias? E isso pode ser lido também como um posicionamento do governo? Não tem nenhuma dúvida, Fabíola, que qualquer parlamentar precisa se ofender com a decisão que foi tomada pelo Gilmar Mendes. Ele simplesmente invadiu a competência do Legislativo, ele legislou. Ministro do Supremo legislando, isso é uma afronta. Legislando em causa própria, aí a afronta é dobrada. Não há como não reagir a algo assim. Mas, evidentemente, a manifestação do líder do governo, Randolph Rodrigues, carrega um percentual de aproveitamento de oportunidade. Até a véspera, o governo estava em litígio com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Agora, abriu-se uma perspectiva, graças à decisão do Gilmar Mendes, uma decisão esdrúxula, abriu-se a perspectiva de que o governo module a sua posição de modo a se aproximar do Davi Alcolumbre. É o que está fazendo, por exemplo, o próprio advogado-geral da União, que era alvo do Alcolumbre e passou a ser sócio do presidente do Senado nos seus argumentos. O Jorge Messias encaminhou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal. Fez isso até porque o Supremo requisitou. E o que é que diz o Messias na mensagem que enviou ao Gilmar Mendes sobre essa decisão? Ele pede a reconsideração, pede que o ministro suspenda o efeito liminar, suspenda a decisão de revogar trechos da lei do impeachment, enquanto o plenário da Suprema Corte não se manifestar. E ele, inclusive, diz que não considera que a legitimidade popular, que o direito concedido por uma lei que está aí em vigor desde 1950, dá a qualquer cidadão o direito de representar, denunciar por crime de responsabilidade os ministros do Supremo junto ao Senado Federal. Ele acha que isso não tira a independência do Poder Judiciário e menciona o que está no artigo 1º do parágrafo único da Constituição Federal, que o controle do exercício do poder tem que ser feito pelos cidadãos mesmo. E ele lembra que está lá, escrito na Constituição. Todo o poder emana do povo. Ora, por que excluir o povo desse processo? E ele argumenta, na mesma linha do Alcolumbre, que não se pode dar ao Supremo a prerrogativa de legislar, porque aí vai transformar o tribunal, na expressão dele, numa espécie de legislador substituto, que é justamente o que está dizendo o Alcolumbre. Os poderes do Congresso Nacional foram invadidos pelo Gilmar Mendes. E ele defende, de fato, e qualquer pessoa de bom senso há de considerar que uma lei de 1950 pode ser modernizada. Agora, não cabe ao Supremo fazer isso. Isso é tarefa para o Congresso Nacional. E aí o Jorge Messias, a exemplo do que fez o Davi Alcolumbre ontem no plenário, ele também, nessa manifestação ao Supremo, lembra que há um projeto no Congresso.
projeto, inclusive, subscrito pelo Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado Federal, que engavetou dezenas de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Esse senador, o Rodrigo Pacheco, que é adversário dele na disputa pela vaga do Supremo, que se abriu com a aposentadoria do Luiz Roberto Barroso, ele, Jorge Messias, diz que deve se prestigiar o projeto do adversário dele, o Rodrigo Pacheco, que é relatado, Fabíola, veja quantas coincidências. Esse projeto do Rodrigo Pacheco, que reformula a legislação do impeachment, ele é relatado pelo senador Weverton Rocha, que é o mesmo relator do processo de indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que diz o Messias ao Gilmar Mendes? Vamos prestigiar o projeto do meu rival, Rodrigo Pacheco, relatado pela pessoa que está agora acompanhando o meu processo de indicação ao Supremo, é o senador Weverton Rocha. Então, essas coincidências estão sendo, obviamente, aproveitadas pelo governo para modular a sua posição e tentar desviar essa bateria, esses torpedos que são disparados pelo Davi Alcolumbre, pelo bolsonarismo no Senado contra o Jorge Messias. E o próprio Messias está cavalgando a decisão do Gilmar Mendes como algo que o favorece nessa articulação de uma solução que não seja a invasão do Supremo às prerrogativas do Senado Federal. Então, Fabíola, caiu, por assim dizer, como sopa no mel essa decisão do Gilmar Mendes, porque permite ao Jorge Messias mostrar o que ele faria se fosse ministro do Supremo em relação a esse tema. Primeiro, não invadiria a competência do Congresso Nacional. Segundo, não decidiria liminarmente, sozinho, monocraticamente, algo que depende da decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso ele pede ao Gilmar que revogue a decisão dele. Então ele está dizendo, em outras palavras, com essa manifestação ao Supremo, que ele faria, se estivesse já vestindo toga, exatamente o que o Senado está dizendo. Então é como se ele dissesse aos senadores: me mandem para o Supremo que eu me comportarei como um anti-Gilmar. Então ele está aproveitando a oportunidade, Fabíola. Aliás, queria até abrir essa reportagem falando sobre essa situação do Jorge Messias, né? Ele que está também ali no meio do fogo cruzado entre o governo e o Senado, pedindo voto de senador. E aí ele tem esse papel também, ele é advogado-geral da União. E aí ele ontem, conforme até contou aqui o Sakamoto, ele ontem pediu ao ministro Gilmar Mendes que suspenda a decisão monocrática de hoje, que determina que apenas a Procuradoria possa abrir o processo. A AGU pede que os efeitos dessa decisão de Gilmar Mendes sejam suspensos até que o Supremo discuta os processos em questão. A previsão é que o Supremo Tribunal Federal coloque em pauta as arguições de descumprimento de preceito fundamental. São dois ali que estão em debate a partir do dia 12 de dezembro. E a manifestação da AGU tem a assinatura de Jorge Messias, como nós estamos falando. E a AGU também é acompanhada pela Secretaria-Geral de Contencioso, Isadora Cartacho. Para a AGU, qualquer cidadão deve poder apresentar denúncias por crime de responsabilidade contra ministros do Supremo. No trecho de manifestação da AGU, de Jorge Messias, está escrito, abre aspas, na verdade, o acolhimento de tal pedido implicaria a atuação desta Suprema Corte como uma espécie de legislador substituto, tutela que não se admite no ordenamento pátrio sob a pena de vulneração ao postulado da separação dos poderes. Tá aí. Há também nessa manifestação da advocacia a concordância da AGU com certos trechos da decisão do Gilmar Mendes. Entre eles, o quórum de votação necessário para a abertura do processo de impeachment. No entendimento de hoje, a lei prevê maioria simples de votos no Senado, mas Gilmar Mendes indicou fixar em 2/3 dos senadores. E nesse ponto há essa concordância. O ministro entendeu que trechos da lei do impeachment são incompatíveis com a Constituição. Isso faz parte da decisão do Gilmar Mendes. Bom, para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas o nosso professor Walter Mairovich vai analisar aí sobre esse posicionamento de Jorge Messias, esse posicionamento da Advocacia Geral da União em relação à decisão de Gilmar Mendes.